Agora vamos para Vila Belmiro, 0-0, bola dentro da área. Põe na tela, Chile. Maurício, era o Maurício com o Souza, é isso? Lateral esquerdo, Santos. Olha lá. Souza. PVC. É pênalti. A bola, ele não pega a bola. Ele pega o Maurício e não pega a bola. A partir do momento que tem um contato físico por trás e ainda por cima e por baixo, você desequilibra o jogador do Palmeiras. Você pode falar que o Maurício foi mal no lance, que ele já estava errando a jogada, como eu acho que estava. O Maurício foi mal no jogo inteiro. Mas nesse lance específico, não é porque ele estava mal no jogo, que a gente não vai falar que é pênalti. O jogador do Santos vem por cima e por baixo. Ele empurra por cima e dá a alavanca por baixo. O Maurício cai, o Klaus não dá o pênalti, mas o grande vilão, para mim, é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é o VAR, que tem essas mesmas imagens na cabine e não chama o bendito do Klaus para olhar. Uma dúvida minha, se ele chamou... Se ele chamou o Klaus, ele tem a decisão. Ele é obrigado. Mas se chama, ele é obrigado aí ou também não é obrigado? Não é obrigado aí, mas assim, o Rodrigo Arizo não chamou o Klaus. Não chamou. Não, o Klaus fica com o pé no ouvido, a mão no ouvido e faz o sinal para voltar. Qual é a justificativa do árbitro de não dar o pênalti? Eu também não sei. Qual que é a justificativa? Mas o Klaus estava bem colocado, ele estava na meia-lua, ele olhou. Mas mesmo assim, o VAR poderia ajudá-lo a salvá-lo no jogo, e não salvou. Você pega assim, o lance do De Arrascaeta no Flamengo e São Paulo na Vila Belmiro, muita gente achou que não foi pênalti, para mim foi pênalti. Para mim também pênalti. Por quê? Porque o Pablo Maia vem na corrida, não pega a bola e atropela o De Arrascaeta. Naquele lance dos momentos que o Arrascaeta, ele deu aquela... diminuiu a passada para vir o choque. Mas aí tem o choque, o Pablo Maia não pega a bola, pega o jogador, é pênalti. Mas nesse lance aí, o Souza chega atrasado. O Souza chega atrasado, é falha de marcação. Até porque ele tá mal posicionado. É isso aí. Falha de marcação. Aí ele chega atrasado, dá o carrinho e com o pé direito, olha o que ele faz. Ele faz alavanca no jogador do Palmeiras. Ou seja... O cara do VAR tá lá vendo esse lance que nós vamos ver. Eu tô falando, hoje era pra gente estar falando de bola, de liderança, e de novo estamos falando da arbitragem, gente. De novo estamos falando da arbitragem. O Palmeiras nada mais, eu não sei se o pênalti é marcado, se o pênalti seria convertido. É uma outra situação, mas um pênalti pro Palmeiras. E nessa situação, nesse momento, o Palmeiras era melhor. Será que tudo no era campo melhor. Tava pressionando mais, perdeu o gol, o Brasão tinha feito do jeito que o Santos tá com a corda no pescoço, Palmeiras 1-0. Se sai o gol de pênalti, tudo o contexto do jogo, é outro jogo, né, gente? Acaba o jogo. É outro jogo. Gafa, eu achei que não foi pênalti, não, cara. Uma boa falando pra você. Ô, Chico, se isso aí não é pênalti, não tem mais pênalti. Não, tem pênalti, tem pênalti e pênalti. Esse aí foi um pênalti que poderia ser besta, mas não foi. Não foi pênalti, Chico? Você pode olhar o seguinte, que quem empurra, quem finge que está sendo empurrado é o atacante do Palmeiras. O senhor pode participar de um exercício comigo? Eu vou propor um exercício. Pois não, vamos lá. Um exercício de imaginação, é possível? É possível. É o seguinte, vamos imaginar que o Maurício, quando mostra o lance... Seja o Yuri quer ver, imagine que naquele lance ali não é o Maurício, ele é a camisa 9 do Corinthians, né, que está acontecendo isso. A sua opinião seria a mesma ou com a camisa 9 do Yuri Alberto o senhor travaria na cal? Se fosse Yuri Alberto no lance. Yuri Alberto? Yuri Alberto no lance? Pênalti absoluto. Então tá bom, é só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber. Agora, não, mas você tem que colocar assim, na cultura brasileira, isso é pênalti. Mas pra mim não é também. Opa, ó o jogador. O VAR passa 10 vezes no VAR aí, vai aumentar, vai ser pênalti. Pênalti de VAR. Mas pra mim não foi nada. Tanto é que não sei como que o VAR não deu esse pênalti, porque hoje em dia, encosta no cabelo do jogador dentro da área é pênalti. Isso a gente vê constantemente em toda a rodada. Mas pra mim, exatamente, pra mim isso não é pênalti. É pênalti de VAR, é pênalti da cultura brasileira. Pelo critério adotado em toda a competição, pelas marcações que a gente vê, houve muito mais pênaltis marcados e que não foram, e esse não foi marcado e foi muito mais do que outros que foram marcados. Era aquilo que eu te falei, que eu acabei de repetir. Tem pênalti muito menos agressivo que esse, que o árbitro, o VAR deu o pênalti. Eu acho que aconteceu uma coisa nesse campeonato, e a gente está... É o melhor campeonato brasileiro dos pontos corridos, ou pelo menos são as grandes chances da gente avaliar isso, porque, por exemplo, o Flamengo já tem 71 pontos. O Flamengo de 2009 foi campeão com 67. O Flamengo tem pontuação de 5 campeões. E o Palmeiras 5. O Palmeiras tem campeão, o Palmeiras tem 68, o Flamengo em 2009 foi campeão com 67. Só que a gente está discutindo, a gente não consegue discutir o nível técnico do campeonato, se o melhor jogador do campeonato é o De Arrascaeta, que acho que é. E aí a gente tem 2 pontos que estão pautando a discussão, que são a arbitragem e agora o STJD. A arbitragem, passou um tempo, o José Boto ficou irritadíssimo comigo porque eu comparei com o lance do apito dourado em Portugal. Ele falou, tá querendo dizer que eu participei do apito dourado? Eu não disse isso. Eu não disse em nenhum momento isso. O que eu disse foi que você grita de lá para você prejudicar o de cá para se proteger antes. Então por que o Boto falou 3 semanas antes de Flamengo e Palmeiras que o Palmeiras estava sendo beneficiado? Porque você vai vamos buscar lances. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o São Paulo, indiscutivelmente. Perfeito. Foi pênalti no Tapia. Ninguém discute isso. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o Sport, indiscutivelmente, na segunda rodada, o pênalti no Rafael Veiga. Foi.
Aí tem gente que fala que não foi pênalti do Facundo Torres contra o Fortaleza. Foi muito pênalti aquele lance. Mas, independentemente Teve disso... o lance do Gustavo Gomes, pra mim, pênalti também. Contra o Flamengo. O Jorginho contra o Gustavo Gomes foi pênalti. Esse lance, pra mim, é pênalti. Com todo respeito a opiniões diferentes. A gente tem uma crise da arbitragem. A gente não tem um benefício... Que não é de agora, né, PVC? Que não é de agora. A gente não tem um benefício claro para nenhum dos participantes do campeonato. PVC. O Flamengo ganhou o jogo do Palmeiras em São Paulo com o pênalti do Murilo no De Arrascaeta, que é absolutamente discutível. Também teve um pênalti para o Palmeiras naquele jogo, da bola que bate no Varela e foi dentro da área ou fora da área. E aí o Palmeiras perdeu o pênalti e desapareceu. Mas o pênalti no De Arrascaeta é completamente discutível. Depois tem o lance do pênalti do Gustavo Gomes, do Jorginho do Gustavo Gomes no Maracanã, e o Flamengo ganhou o turno e o retorno com todo o mérito, mas nos dois jogos tem discussão de arbitragem. E aí se criou o mito de que o Palmeiras foi beneficiado o ano inteiro. O que não é verdade. Não é verdade. Tem benefício pro Corinthians, tem benefício pro Palmeiras, tem benefício pro Flamengo, pro São Paulo. Em cima disso, deixa eu mandar um beijão aqui pro Oscar Roberto Godoy, tô acompanhando lá o pessoal lá na Band hoje, o apito final. Eu vou dar fonte, não tem porque não dá fonte. Um abração, Neto, pessoal lá do apito final. E o Godoy, lógico que o assunto arbitragem está sendo discutido por nós, pelo pessoal lá na Band, ESPN, enfim. Todo mundo. Tá todo mundo discutindo. O Godoy, sobre a arbitragem, ele faz ele levanta, né? Um questionamento que vale a gente refletir. Ele falou assim: o Ramon Abate Abel, quando na arbitragem prejudicial, no caso ao Flamengo. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Né? São Paulo e Palmeiras. O presidente da CBF liga e suspende imediatamente o Ramon Abate Abel. O Wilton Pereira Sampaio. Que é o xodó, não sei porquê, que é um dos piores que tem. Prejudicou, entre aspas, a arbitragem dele, não sei qual jogo foi. Contra o Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Ou seja, foi E no dia desastre. seguinte ele estava no Barradão. Ele continua apitando. Ou seja, o Godoy, com a experiência de árbitro que tem, ex-árbitro que tem, hoje como um belo comentarista, participou com a gente aqui na TV Gazeta, é nosso convidado também sempre que pode. O Godoy falou: não é que assim, vai lá e beneficia. O recado, às vezes, é dado nos bastidores. O cara que favoreceu o Flamengo, né? Na arbitragem não acontece nada. Continua prestigiado. Continua prestigiado. Aquele que prejudicou o Flamengo, com telefone, foi punido. Vale reflexão, ou não vale? Eu acho só, Garrafa, que é importante a gente pensar sobre a crise da arbitragem. Só que quando você ficou a campanha no grito não, e quem gritou mais alto na reta de chegada é quem está levando vantagem. Então, esse que é o grande drama. Porque o Abel não gritou ontem. Vamos ouvir o Abel? Aí você fala. Assim, olha o que o PVC tá falando, gente. Isso aconteceu mesmo. Era jogo a jogo, diretoria do Palmeiras vinha, diretoria do Flamengo vinha, é o bastidor. Temos dois ex-atletas aqui, o bastidor é de fundamental importância. Correto ou errado, é do futebol. Sim. O bastidor é assim, o PVC levanta, é isso mesmo. O cara já grita, o árbitro já entra condicionado, a ideia é condicionar o árbitro sempre pro próximo jogo. O apito dourado em Portugal era quem gritava mais alto, Porto ou Benfica. Todo mundo sabe disso. O José Boto quer fazer de conta que ninguém sabe que aconteceu isso em Portugal. Eu não tô dizendo que ele participou disso. Tô dizendo que ele sabe como era a rotina. É diferente. E dá resultado. Põe o lance do Maurício, por gentileza, chileno, o lance do Maurício dentro da área com o Souza. Põe o lance. Repete pra gente esse lance e eu quero, na sequência, o Abel. O lance, olha só, estamos lá assistindo o jogo. Tava ontem lá em Cambé, com o Mauro, o pessoal. Aí pênalti. Falei, aí o árbitro não deu, tal. Falei, imagina o Abel na coletiva. Imagina o Abel na coletiva. Dentro do que falou o PVC. Vai falar um monte. Falou. Mas, vamos ver o que o Abel falou? Um pedacinho do jogo sobre esse lance, na tela. Te posso dizer, a primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me a bola de saída, Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma do Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Maurício leva um empurrão e não consegue acertar a bola. O Abel. Mas de um jeito assim como... Aí eu pergunto a vocês, mas é por aquele quê? negócio, né? Pô, eu tô falando, não tá adiantando. Então agora vamos parar de falar, vamos ver se resolve. Mas não adianta, bastidores não adianta. Se possível, enquanto ele já debate, deixar só esse ponto, esse trecho do Abel. Me causou estranheza. Qual é a leitura que vocês fazem sobre essa declaração do Abel? Foi irônica? Tipo, foi um empurrão dentro da área. Foi irônica? O Palmeiras está muito ligado à CBF, não é momento. Qual a leitura que vocês fazem sobre a declaração do Abel quando estiver no ponto de novo? A forma que ele fala de um pênalti. Esse foi pênalti. É quase unanimidade, gente. Acho assim, ele pode achar que não foi pênalti. O Miller achou que não foi pênalti, o Chico achou que não foi pênalti, ele pode achar que não foi pênalti. Ele não fez um escândalo, pode ser porque ele já tenha achado um lance. Mas não é a atitude comum do Abel. Mesmo em lances polêmicos, ele é sempre pró time dele. Ele é o primeiro a gritar. Ele chegou a falar que o Alan só escorregou no tapa e pra ele não era pênalti. Esse aqui, então... Não, talvez ele esteja, por outro lado,
dele pode estar achando que está sendo carregado em cima dele, que ele reclama toda hora, todo jogo. Acabei de falar, mas é assim. Mas não adianta, tem que reclamar, tem que falar, porque se você não falar, não existir os bastidores, o Flamengo vai lá, faz o bastidor e tem ouvidos. Vocês sabem como é que funciona. Mas nessas horas o Abel tem que ter uma acolhida, um suporte por trás dele. Né? Que eu acho que, por isso que eu acho que a dona Leila... Mas ele tem, Chico, se tem um técnico que tem toda a estrutura por trás, é o Abel. O Chico quer dizer suporte no sentido de sair em defesa do clube num momento como esse, não deixar pro Abel se expor tanto, como ele muitas vezes faz, e ir lá no diretor de futebol e falar assim, gente, eu vim aqui só pra falar que o Santos jogou melhor, mereceu a vitória, mas de novo o Palmeiras foi prejudicado num momento de decisão de Campeonato Brasileiro em que não pode... Falta isso. Eu tenho saudade dele, o Toninho Cecílio, que chegava na mesa, aqui é Palmeiras, eu não admito isso aqui é Palmeiras. Isso aí era uma coisa que chamava atenção. Um momento assim muito passivo. A pergunta para vocês é, o Abel, na sua sinceridade, tem dúvida ou ele foi irônico? É a pergunta para a bancada, ouvindo o Abel falando do pênalti. O Abel falando do pênalti. Todo mundo está entendendo que foi pênalti. O Miller falou que é pênalti de VAR e tal, mas na grande maioria todo mundo cravando o pênalti. E o Abel, um reclamador contumaz, fala sobre o lance, dá essa declaração, deixa eu ver. Uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Esse é um Abel que eu não conhecia. Acho que talvez tenha. É ironia, é ironia. Talvez até possa ter um tomzinho irônico, quem sabe. Eu não sei se tem... É difícil, claro, é difícil. Ele pode estar com receio de estar sendo o tempo inteiro interpretado como um cara que reclama de tudo e virou o Abel Paz de Amor. E que pode ser bom para ele, inclusive. Agora, a relação da Leila com o Samir Chaud e com a direção da CBF, que vem desde Brasília, porque a CBF hoje é Brasília. A CBF tem o secretário-geral Gustavo Dias Henrique, que é de Brasília. A CBF tem a CBF Academy, que tem uma relação com o IDP, que é um instituto fundado pelo Gilmar Mendes e dirigido pelo Chico Mendes, que é o filho dele. A Leila tem uma relação muito próxima com a CBF, tanto que ela aceitou. O ponto mais central disso, acho que não é... O Anderson Barros falou sobre ganhar no campo, quem vai ser campeão no campo. Falou isso na terça-feira, na reunião da Federação Paulista, no sorteio da tabela da Federação Paulista. O que a Leila aceitou mais brandamente e que não é uma situação confortável é o Palmeiras jogar as últimas 3 rodadas fora de casa. Só tem um campeão na história do Campeonato Brasileiro, desde 59, considerando a unificação, que foi campeão jogando os 3 últimos jogos fora de casa, que foi o Vasco em 89, que em 89 o Vasco jogou contra o Corinthians em São Paulo, penúltimo jogo da fase de classificação, e contra o Inter no Beira-Rio. E foi para a final contra o São Paulo, que ganhou 1-0 gol do Sorato. Mas se o São Paulo empatasse aquele jogo ou vencesse, teria o segundo jogo no Maracanã. Então, foi por uma contingência. O Palmeiras não queria jogar na terça-feira agora contra o Atlético. Aliás, o Palmeiras queria jogar na quarta-feira contra o Atlético e o Atlético tinha que estar em Assunção na quarta-feira à noite por causa da final da Copa Sul-Americana. Então, o que é que se fez? A CBF conseguiu uma solução engenhosa, puxou o Bragantino e Atlético Mineiro da 37ª rodada para hoje e empurrou o Palmeiras e Atlético, que seria na terça ou quarta-feira. Não foi bom para o Atlético, né? Não, acabou. O Atlético perdeu o jogo hoje. Mas foi péssimo para o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar os 3 últimos jogos fora de casa. Mas o Palmeiras, nas mudanças, quando vem a mudança em função de calendário, ficou quieto. E emitiu uma nota. Ô, Chile, prepara, por gentileza, para a gente ver a tabela do Campeonato Brasileiro como ficou. E a sequência de ambos, só antes, porque como o Alex levantou aqui, que tinha muita gente falando, e o PVC também fala agora, o Palmeiras vai jogar os 3 últimos jogos fora de casa. É claro que isso é pesado. Ninguém joga. Ninguém joga, só o Palmeiras. E o Palmeiras também é referente ao Santos, data FIFA. O Abel foi perguntado, e ele poderia ter falado algo diferente que falou, porque perguntaram, mas jogar na data FIFA, vamos ouvir a resposta do Abel e na sequência o caminho que Palmeiras e Flamengo vão percorrer até a final da Libertadores e até a final do campeonato. Antes, Abel falando sobre a decisão de mexida de calendário da Confederação Brasileira de Futebol. Na tela. Eu sou treinador de Palmeiras, jogo com os jogadores que tiver à disposição para dar o nosso melhor como foi hoje. Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com uma equipa forte, corrigimos na segunda etapa. O que eu realmente lamento é ter que querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco e um jogador que estava completamente de rastros. Me parece, não sei para vocês, que o Palmeiras não quer estrategicamente nesse momento bater de frente com a Confederação Brasileira de Futebol. Me parece que chegaram no ouvido do Abel. Aconteça o que acontecer. Dá uma seguradinha. Deixa o negócio com a... Dá uma seguradinha, hein? Sem espanar com a... Não posso falar? Não, nada. Tá bom. É a leitura que eu faço. Conhecendo o Abel, o homem é no 230. No 220, é 230. Se tinha oportunidade de falar, era do pênalti, era do... O homem, tirou o pé. Será que a estratégia...
5 jogos. É algo bem plausível isso que você está falando. Será que, Garrafa, você está viajando na maionese, eu quero que vocês falem. Mas só que tem um detalhe, uma coisa é tropeçar faltando 8, 10 rodadas. Outra coisa é você tropeçar faltando 5. Isso também tem que se levar em consideração. 2 vezes. Claro, exatamente. Então, o Flamengo tropeçou contra o Fortaleza, mas faltavam 8 rodadas. É diferente. Agora, faltando 5 rodadas, tudo bem que o Flamengo é inconstante no campeonato, tem sido, é verdade, mas está na liderança hoje do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai ter que correr atrás do Flamengo. PVC, você citou agora a lei de quem fala mais alto leva vantagem no futebol e citou um caso emblemático. O Palmeiras parece que está diferente. Faltam 5 rodadas, Campeonato Brasileiro. Palmeiras perde 2 jogos e está pisando fofo. Tá pisando em ovos. E aí? Eu acho, o caso mais... Não falar de arbitragem, porque eu respeito quem pense que não... Eu acho que foi pênalti. Tá. O Paulo César Oliveira ontem na Rede Globo, por exemplo, achou que não foi pênalti. O único ex-árbitro que é comentarista que falou que não foi pênalti. Todos os outros disseram que foi. Carlos Simon disse que foi pênalti, Ana Paula Oliveira disse que foi pênalti, Oscar Roberto Godoy, Renata Ruel, todo mundo disse que foi pênalti, Loebling disse que foi pênalti, todo mundo disse que foi pênalti, Paulo César Oliveira entendeu que não foi pênalti. Respeito. Claro, claro. Respeito a opinião. Pra mim foi pênalti. O Abel não fala do pênalti, eu acho que mais importante do que falar sobre o lance do pênalti, que é o de todo dia, e a gente tem que parar com essa história de achar que, eu vou gritar e então eu vou ganhar, se não gritar eu não vou ganhar. Cara, não pode ser por causa disso, né? Eu concordo com você. Mas ser. Assim que tiver o cartão azul pra gritar, ele é o primeiro a gritar. Mas o que o Boto fez ali atrás, no dia de Palmeiras e São Paulo, que foi o mesmo dia que o Flamengo perdeu pro Bahia, o Palmeiras ganhou do São Paulo de virada, teve o lance do pênalti no tapa, indiscutivelmente, o Palmeiras virou o jogo em 19 minutos. Na sequência, 6h30 da tarde, o Bahia ganhou do Flamengo 1-0. Naquele dia, o Boto falou, é muito estranho o que está acontecendo, o que é que está acontecendo com o nosso rival. Então, ele gritou lá 3 semanas antes do Flamengo e Palmeiras. Então, o Palmeiras está mudo, quieto, e mais do que o lance do pênalti, para mim, é a questão da tabela. Ah, foi engenhosa a solução da CBF? Foi, mas só foi engenhosa porque o Palmeiras admitiu uma coisa que não aconteceu na história dos pontos corridos. Pode pegar toda a tabela, todo time... Nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, faz uma em casa, uma fora. Uma em casa, uma fora. Sim, 2 fora e 2 em casa. 2 fora e 2 em casa. Todo time, desde 2000... Que é o normal do ponto corrido. E é isso, o Palmeiras aceitou. Mas há 2 semanas atrás, atrás aqui, nós estávamos conversando e mostrou os últimos jogos das duas equipes. Vamos ver. E aí todo mundo deu o Palmeiras como favorito. Mesmo com uma estrada mais fácil. Gente, uma estrada mais fácil. Tá aqui. Então, primeiro, antes da sequência, só mostra a classificação, Chile. Depois você volta aqui. Né? Aí vamos com a sequência até a Libertadores e sequência final do Brasileiro. Olha lá. Então ficou assim, falando da parte alta da tabela. Flamengo, com os 2 jogos de ontem, o Flamengo retoma a liderança, vai a 71 contra o 68, 3 pontos de vantagem. Número de jogos o mesmo, número de vitórias o mesmo. Cruzeiro 64, Mirassol fechando. Esse Mirassol é incrível, né? Mirassol fechando o G4 com 59, Bahia o 5º, Botafogo o 6º, Fluminense o 7º, Bragantino o 8º, São Paulo o 9º, Atlético Mineiro o 10º. Daqui a pouco a gente fala da sequência da classificação. Antes de Libertadores, Chile, põe a classificação até a final do Brasileiro. Pode ser assim? Você prefere, Chile? Podemos? Não, tudo bem, vamos analisar aqui primeiro. Ó. Então, antes da final tem a final da Libertadores. Antes de todos os jogos tem a final da Libertadores. Olha a sequência até a Libertadores. Palmeiras tem vitória em casa, no meio de semana. Flamengo, Fluminense fora. Depois, no final de semana, o Palmeiras pega o Fluminense no Allianz. O Flamengo pega o Bragantino em casa. E depois, antes da decisão da Libertadores, o Palmeiras pega o Grêmio fora. E o Flamengo pega o Atlético. Pode ser o Atlético campeão da Sul-Americana ou não. Quem tem um caminho mais complicado, né? E a pergunta é, o Flamengo vai levar essa vantagem até a decisão da Libertadores ou não? Só para responder o que o Paulo Sérgio falou, você pode achar a tabela do Palmeiras mais fácil ou mais difícil. O que eu estou dizendo só é que a tabela sempre respeita, nos 4 últimos jogos, 2 em casa e 2 fora. Sim. Sempre respeita. Sim. E com a variação, casa, fora ou fora, casa. E dessa vez, por uma circunstância, teve que mudar. E o Palmeiras aceitou a mudança. Eu acho que a CBF foi muito bem na mudança. 2 momentos que a CBF foi muito bem. Quando o Flamengo reclamou, mas foi muito bem, ela salvou o Campeonato Brasileiro. Porque o campeonato tinha terminado no dia 21 de dezembro e no dia 10, o time que ganhar a Libertadores tem que estar na Copa Intercontinental. É isso. Então, se não tivesse invertido a tabela com a Copa do Brasil, não tinha campeão brasileiro esse ano. A CBF salvou o Campeonato Brasileiro ao inverter e jogar a Copa do Brasil para o final do calendário. O Palmeiras não voltou. E foi extremamente engenhosa a mudança para puxar o Bragantino e Atlético para hoje e para jogar Palmeiras e Atlético para a penúltima rodada. Só que causou uma situação inédita nos pontos corridos. E o Palmeiras não falou nada. E o Palmeiras não reclamou. PVC, já que está com a palavra aí, começando por você, quem tem o caminho mais complicado, menos difícil, e o Flamengo chega para a final em vantagem ainda no Campeonato Brasileiro, dá para dizer isso? Olhando esse cenário, eu quero... A gente vai chutar. A chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é antes da Libertadores. É antes da Libertadores. É o Flamengo perder o jogo do Fluminense
ou perder o jogo do Atlético, ou empatar um dos dois e empatar com o Bragantino. Que o Bragantino se recuperou, né? Ou seja, para você o título do Palmeiras passa por essas 3 rodadas, o Palmeiras isso? tem que ganhar os 9 pontos e torcer para o Flamengo perder 3 pontos ou 4. Obrigatoriamente passa. Obrigatoriamente passa, até porque o Flamengo é líder do campeonato. Tá. Ele tem que torcer pro Flamengo tropeçar e ele vencer. E olhando aqui, dá Miller, para que aconteça isso? 9 pontos? Os dois times pra mim, nesses 3 últimos jogos, nesses 3 jogos que você tá dizendo aí, os dois têm uma trajetória relativamente, teoricamente fácil. Tá. Só o Atlético Mineiro com o Flamengo que vai ser o Atlético campeão da Sul-Americana, amolece mais. Agora, o Grêmio tá lá embaixo na tabela, e aí? Vai pegar o Palmeiras, lá no... O próprio Vitória. Exatamente. O Vitória precisa de pontos para passar novamente. Pega 2 times desesperados, Garrafa, o Palmeiras. E Fluminense é campo neutro. E o Vitória. No Engenhão, duas Maracanã, torcidas. exatamente. Não é jogo fora. Não é jogo fora, é neutro. Consta na tabela como se o Exatamente. Flamengo fosse jogar fora, mas é Maracanã. São 2 casas, exatamente. O ano passado o Vitória ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. PVC, claro que é situação de imaginação. É né? chute, Dá pra gente exatamente. falar. Esse cenário que você falou, de 3 vitórias do Palmeiras e o Flamengo perdendo pelo menos 3 pontos, Eu acho que você tem um acredita? É ponto. possível olhando aí? Possível é. Hoje, olhando para a tabela, a chance do Flamengo ser campeão brasileiro é muito maior. Agora, eu vou fazer o pecado mortal do Palmeiras, que é igual ao do ano passado. O ano passado, por exemplo, o Palmeiras perdeu para o Vitória. A gente podia, no Allianz Parque. A gente podia dizer, perdeu para o Vitória no Allianz Parque e perdeu o campeonato. Não foi. O Palmeiras ficou 6 pontos abaixo do Botafogo. E perdeu para o Botafogo no turno e no retorno. Onde ele perdeu o campeonato? No confronto direto. E neste ano? Também. Ele perdeu para o Flamengo no turno e no retorno. Sim. Se ele perdeu o campeonato, ele perdeu no confronto direto. Não tem. O pecado mortal do Palmeiras é perder o Quando jogo ganhou, grande. ganhou no confronto direto. Exatamente. Até porque o jogo ano passado contra o Vitória não foi na reta final. Não, foi a primeira rodada do Exatamente. campeonato. Diferente. Mas, ó, eu acho que eu, como palpite, já que a gente aqui só pode palpitar em relação a isso, É claro, existe uma claro. lógica, o meu palpite é de que Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores com uma diferença menor do que está hoje. Talvez com o Flamengo até à frente, mas eu acho que o Flamengo não vai ganhar os 3 jogos e o Palmeiras, obrigatoriamente, vai ter que somar mais pontos para buscar o título. Eu acho que essa diferença cai, só não sei se o Palmeiras consegue alcançar. A sequência até a final do Brasileiro, Chile, por gentileza, então. E o Paulo e o Chico ainda não falaram. Ó, aí já são todos os jogos, né? Os 5 que faltam. Então, os 2 últimos para cada equipe são os 2 últimos. Pós-Libertadores. Né? Pós-Libertadores. Repara o Flamengo. Casa fora, casa fora. É. Que é todo mundo. Mas todo mesmo mundo, assim, todos essa são. trajetória do Flamengo é mais difícil. Ah, Pra mim é mais difícil. Por que difícil? O Mirassol. Ô, Paulo, muita gente apostando, o Flamengo vai pegar o Mirassol lá em Mirassol. Quando chegar lá em Mirassol, o Mirassol já resolveu a vida dele. Tá Mas o Libertadores. Mirassol não tá nessa daí, não. É? O Mirassol em casa é uma equipe muito competitiva. E os clubes grandes têm perdido ponto lá. Mas é que na última rodada ele já tá na sombra. Exatamente. Então, mas aí Tá, mas tá na sombra, mas jogar PVC. contra o Flamengo mais tranquilo e mais à vontade. Pera, olha o que me veio à cabeça. Hoje eu tô meio assim, hein? Eu tô andando demais com o Matheus. Olha só, não vamos falar nem mala branca nem mala preta, vamos falar na tal da mala. Imaginemos que Palmeiras e Flamengo cheguem até a última rodada brigando pelo E que o campeonato. Palmeiras dependa da... Mirassol pode resolver o campeonato. Pode. Se engrossa o jogo, o Flamengo precisa ganhar do Mirassol. Tia Leila com o seu avião. pegar os jogadores. Aviãozão em Congonhas ou no Catarina? Tá podendo sair de Congonhas já? Não? Já O pode? Palmeiras vai jogar em Mirassol de ônibus. Mas pra uma missão especial, acho que é avião, PVC. Pra essa missão. Eu não entendi, a missão nem Mirassol. O tia Leila Mirassol pega o avião em Congonhas. Atenção, senhores passageiros, destino a Mirassol. Vai a Mirassol. ou um enviado dela vai e chega com a. Existe isso. Não vamos falar de cor da mala, mas é uma mala recheada. Existe isso em última rodada de campeonato? extra, tá Um bichinho extra, um incentivo. Existe isso? Porque tá todo mundo entendendo que o Mirassol já resolveu a vida na última rodada. Na Mas Alemanha tem? Na Alemanha tem? tem, Paulo, Que eu isso? saiba, não. Deixa eu ver, olha pra mim, Paulo. Você tá tirando. Eu não falei nada, você pra mim. Não, que eu saiba, não. Mas existe isso no futebol? Não sabe citar nome. Existe. Na Itália tem, Mira. Claro. Mas o exemplo maior foi o Rossi, que foi preso por 3 anos. justo, claro. O saudoso Paulo Rossi. O Rossi. chefe de Ele torre. ele foi Mira, preso. você vai continuar. O chefe da torre do aeroporto falou, Rafa, o aeroporto em São José do Rio Preto não vai a Mirassol, com o avião da Tia Leila é muito grande. Olha, Rafa. Quando você foi a última vez que você foi para Rio Preto de ônibus? Foi com 96. Palmeiras 96 e América. É? Mas Depois foi de busão. Depois você foi de avião? Já fui de avião com o São Paulo, né? Mas com o Mas pra Palmeiras levar foi de busão. espécie, é melhor Ô, da avião, Rafa, né? Tia Leila aí, ó. mas o que você está falando aí, eu acho que não procede. Em que sentido? Para mim, se chegar na última rodada do Palmeiras, dependendo do Mirassol, esquece. Eu acho que a qualidade do Flamengo aí não vai deixar passar esse título. Não passa. Para mim, eu acho que o Flamengo chega contra o Mirassol, já chega para mim praticamente campeão. Se não acontecer, por isso que eu tô falando. Se não acontecer um tropeço do Flamengo nesses 3 exatamente. jogos, Resolve. ele vai chegar na última. Ele tem uma chance gigantesca Na de última chegar rodada, já chega campeão, Rafa. Não tem Chega jeito. campeão antes de Tudo bem, 27 tudo pro bem. Ceará em casa. Estamos no campo da hipótese. A Mas aí pode Libertadores. também a Ó, tem muita gente Ganhou a apostando o Libertadores, seguinte. aí dá aquela acomodada.
é bolsa de apostas, né? Muita gente dizendo o seguinte, um ganha a Libertadores, outro ganha o Brasileiro. Eu entendo que quem ganhar a Libertadores bate o Brasileiro. Porque você perder, por exemplo, imaginemos o Flamengo perdendo a Libertadores pro Palmeiras. Meu, em 2 jogos, se precisar daqueles 2 jogos, você virar a chavinha, eu acho que é muito complicado. Você vai numa ressaca danada e quem ganhou vai embalado e vice-versa. Caso o Flamengo ganhe a Libertadores, eu acho que quem ganhar pra mim a Libertadores, e a minha aposta sempre foi no Palmeiras. Eu acho o contrário. Você sendo campeão, você joga mais à vontade e aquele Então que a pergunta é, como termina a temporada? Palmeiras e Flamengo. Quem será o campeão da Libertadores? Aí é palpite, Paulo. É palpite, a gente já fez uma variação. Só pra gente sentir o termômetro. Eu acho, particularmente, que o Flamengo, pelo futebol que está mostrando, ele vai ser campeão antes de disputar a Libertadores. Nossa. Ele já chega Dos campeão. 3 jogos. Dos 3 jogos. Como diz PVC. Ele vai fazer um amistoso de alta performance contra o Mirassol. O Mirassol não vai atrapalhar o Flamengo. E o Flamengo sendo campeão da Libertadores, ele será também campeão do Brasil, já é campeão brasileiro pra você. E aí ele será campeão da Libertadores também? Vai ser campeão da Libertadores também. Então, tem um time mais experiente que o Palmeiras. Pra você, Miller, observando o elenco, times, o que as equipes estão jogando, estão oscilando demais, a sua aposta hoje seria quem seria o campeão da Libertadores na ordem, quem seria o campeão brasileiro? Eu falei já várias vezes aqui que pra mim o campeão brasileiro é o Palmeiras. E da Libertadores é o Flamengo. Tá certo. Né? Depois desse tropeço do Palmeiras, o time do Flamengo agora, líder do Campeonato Brasileiro, eu acho que dificilmente o Flamengo vai querer tropeçar nas próximas rodadas. Zé, pela qualidade você. que tem. Desculpa, Miller. Pra você, Zé, campeão brasileiro e campeão da É Libertadores. difícil não condicionar com o que aconteceu agora. Eu acho que a chance do Palmeiras é o Flamengo tropeçar diante do Fluminense por ser um clássico. Eu acho que agora o Flamengo tem tudo para ser campeão dos dois. Campeão dos dois, PVC. É palpite, é uma avaliação daqui, lógico, tem muita coisa para acontecer, apesar de 5 rodadas e uma decisão enorme, gigante lá em Lima. Flamengo ganha o Brasileiro e o Palmeiras ganha a Libertadores. Flamengo brasileiro e Palmeiras Libertadores. Alex Miller. Até a rodada passada eu estava que o Palmeiras seria campeão brasileiro e eu vejo o Palmeiras mais sólido, mais consistente do que o Flamengo, inclusive hoje, mesmo tendo melhores peças individualmente. Eu acho que o Flamengo não está fazendo um período tão regular. Contra o próprio Sport ele teve dificuldade, depois dos 2 expulsos. Alex, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Neste momento, eu acho que está mais para o Flamengo ser campeão brasileiro e sinto o Palmeiras forte para ser campeão da Libertadores. Paulo? O Flamengo na final de Libertadores é Flamengo. Eu vi em 21. Então calma, depois segue o líder. E brasileiro? E o brasileiro eu acho que eu continuo com o Palmeiras.